Bom, sejam bem-vindos a todos. Essa é a primeira aula que eu vou fazer sobre análise complexa, de várias variáveis. Então, hoje vai ser a continuação da última aula, da única primeira aula que nós fizemos já faz uma semana, sexta-feira da semana passada. Então, espero que todo mundo está aguentando esse período difícil e que todo mundo tenha ficado em casa e que tem como continuar assim, então, enquanto a situação não mude. Também é complicado, mas a gente vai conseguir fazer alguma coisa na matemática, mesmo apesar dessas dificuldades. Bom, eu vou vou fazer a continuação da aula da outra vez, que então, seguindo o livro do Romanda, como eu falei, os dois teoremas importantes que nós vimos eram os seguintes. Então, os dois resultados então, os dois resultados importantes que nós vimos eram o primeiro, Fórmula de Cauchy, então isso é para ômega, um domínio limitada e com o bordo, então um conjunto, um domínio limitado cujo conjunto é uma família finita de curvas de Jordan. Então, várias curvas de Jordan. E para U, uma função suave em ômega e contínua no fecho. Nós temos para zeta no interior de ômega, U de zeta é igual a 1 sobre 2πi, a integral sobre o bordo de U de z sobre z menos zeta dz, mais 1 sobre 2πi, a integral sobre o domínio mesmo de 1 sobre z menos zeta, da derivada com respeito a z barra, vezes dz barra. Tá. Então, isso é o primeiro resultado, então a primeira coisa que nós vimos, e o segundo era o teorema para μ, uma medida de radon em C. Então, para U de zeta igual a integral sobre C de 1 sobre Z menos, isso é, uma medida de radon de suporte compacto. Suporte compacto. Então, é para U de zeta igual a integral sobre C de 1 sobre Z menos zeta, integrando com respeito à medida. Então, isso é, então, U é analítica em C menos o suporte de mim. Então, a derivada com respeito a zeta
barra disso é igual a 0, quando o zeta está fora do suporte de μ, e segundo du sobre d zeta barra, e estou tentando lembrar as condições que nós vimos no ano passado. Então, se dμ é 1 sobre 2πi vezes φ dz barra para φ alguma função para C alguma função de classe CK em ômega, então U também é uma função de classe U. A restrição, e isso vale para qualquer ômega, então a restrição de C, a restrição de U para esse conjunto ômega também é de classe CK, é a derivada de U sobre dz barra é igual a φ. E isso vale mesmo quando esse conjunto ômega intercepta o suporte de φ. Então isso vale, então isso é quando φ não é igual a 0, tá? Quando φ não é igual a 0 no conjunto ômega. Então nós vimos esses dois resultados. Então isso é a análise complexa em C. Então isso é n igual a 1. Então nós vamos desenvolver esses resultados e especialmente então por enquanto, seguindo o livro do Roman, então estamos concentrando em análise complexa em uma variável. Só que vamos abordar um jeito um pouco diferente de que é feito uma disciplina de análise complexa em uma variável normal. Tá, então seguindo um corolário desse segundo resultado é o seguinte: para U uma proposição, corolário para U uma função analítica em ômega. Então isso implica que U é suave em ômega, em particular U analítica em ômega implica que U' que é derivada com respeito a Z, então isso é uma função de Z, também é analítica no mesmo conjunto. Tá. Então, como demonstrar isso, eu quero escrever, eu quero utilizar esse resultado primeiro, mas para construir, para usar essa regra de regularidade para funções. Então a demonstração para U, uma função analítica, então analítica aqui, então é zeta em ômega. Então eu quero mostrar que a função é suave numa vizinhança desse zeta zero. Então eu considero ômegazinho, que é a bola então uma bola de raio R, então que o fecho está contido em ômega. Então seja para si uma função suave de suporte compacto em ômega. Então isso é uma função de cutoff. Então uma função que é nesse conjunto ômega, mas que
cai para zero, que cai para zero no bordo de ômegazão. Então isso é tal que psi é identicamente 1 em ômega assim. Então isso quer dizer que psi vezes u, por hipótese, é uma função analítica, u a priori é de classe C1. Então, a hipótese inicial para nossa função analítica, inicialmente, u é de classe C1. Então, esse corolário é afirmar que a derivada também é de classe C1. Então, psi é suave, u é de classe C1, então isso é classe C1, mas agora com suporte compacto em ômega. Então, eu posso usar o teorema de Cauchy, eu posso eu posso aplicar o teorema de Cauchy para esse produto. Então, eu tenho psi em z0 vezes u em z0, que é igual a u em z0. Mais, isso é igual a 1 sobre 2πi, a integral sobre o bordo de psi de z vezes u de z sobre z menos z0 dz, mais 1 sobre 2πi, a integral sobre ômega de 1 sobre z menos z0, vezes u de z, vezes a derivada com respeito a z, barra dz barra. Tá. Então, tem algumas simplificações que eu fiz aqui. O que eu posso fazer, a primeira coisa é que psi é igual a zero no bordo de ômegazão. Então, isso porque psi é de suporte compacto. Então, esse termo já é imediatamente igual a zero. E a segunda coisa é que então, o que eu teria, aplicando esse teorema anterior, eu teria a derivada do produto, aqui eu teria a derivada do produto com respeito ao dz barra de u vezes psi. Só que u é analítica, então, usando a regra do produto, é o fato que é derivada com respeito a z barra de u ser igual a zero. Então, u sai da derivada imediatamente. Então isso é igual a... então, u de z0 é igual a... na verdade, eu não quero isso para z0, eu quero isso para zeta. Eu quero isso para zeta. Isso é 1 sobre 2πi, a integral sobre ômega de 1 sobre z menos zeta u de z vezes dψ sobre dz barra dz barra. Então, essa expressão vale quando o zeta é dentro da bola. Então, isso é para zeta dentro da bola centrada em zeta 0. Então, é para zeta 0 dentro dessa bola inicial. Então, essa expressão, essa integral, integrando em ômega, mas pode ser integrando em todo C, porque isso é uma função de suporte compacto. Isso tem essa forma. Então, essa forma, integrando algum domínio. Só que, observando,
Eu tenho que, então, em B de zeta 0, R, eu tenho φ, que é U de φ de Z, que é U de Z vezes dψ sobre dz barra. Isso é identicamente zero, porque psi é constante igual a 1 naquele conjunto. Então em particular, o φ, em particular, φ restrito para aquele conjuntozinho ômega é de classe C infinito em ômega. Então, logo, pelo teorema anterior, U de Z, que é 1 sobre 2π, que é a integral sobre z menos zeta de mi, então, também é suave em ômega. Então, isso é pelo resultado anterior. Então, então, em análise complexa, isso é quase tautológico, isso é imediato em análise de uma variável, mas eu não lembrava o resultado ser fraseado dessa maneira. Então, eu achava que vale a pena apresentar em mais detalhe. O próximo teorema também é bem entendido. Então, eu considero K compacto dentro de ômega um domínio, é ômega em ômegazão, aberto. Então, isso é uma vizinhança de K. Então, isso é tal que K está dentro de ômegazão. Então, isso é uma pequena técnica, então isso não faz muita diferença. Só que o que eu quero dizer é que eu quero considerar funções que são analíticas em alguma vizinhança de K, mas não uma vizinhança particular. Então, eu quero considerar funções que são analíticas nesse conjunto omegazinho. Então, para todo J em N, existe um CJ maior que zero, tal que para todo U analítica em ômegazinho, vou pôr ômegazão, mas não faz. Criar espaço. Para toda função analítica nesse conjuntozão, o sup para Z em K, de U de Z, é menor ou igual a C, já... Desculpe. Aqui eu preciso... Então, eu tenho o Jésima derivada, a Jésima derivada de U, no supremo, é menor ou igual a CJ vezes a integral, a norma de U, mas a norma L1, mas não necessariamente a norma em ômegazão, mas somente a norma em
em alguma vizinhança um pouco maior que K. Então isso vale. Então eu estou estimando com a integral da função, mas não em todo ômega, mas a integral em alguma vizinhança arbitrariamente pequena de K. Então isso é a norma L1. Então, o que nós fazemos, então, a demonstração disso, eu faço uma... então, eu tenho então, ômegazão, eu tenho K aqui, eu vou considerar ômegazinho uma pequena vizinhança, alguma vizinhança intermediária de K, seja psi igual ao último argumento, psi uma função de suporte compacto em ômega, eu vou em ômegazinho, que estendendo por zero, estende para uma função que é suave em ômegazão, mas tal que psi é identicamente numa vizinhança de K. Então, é alguma vizinhançazinha de K. Então, seguindo a outra conta que eu acabei de fazer, eu tenho para psi em K, U de psi é igual a 1 sobre 2 pi na integral sobre ômega vezes 1 sobre z menos zeta vezes u de z vezes d psi sobre dz barra dz barra. Então isso é a mesma conta que eu fiz no último teorema. Então algumas observações. Só que essa função, então essa aqui é uma vizinhançazinha de K, uma vizinhançazinha de K. Então o que eu tenho é que aqui essa função é identicamente zero, d psi sobre dz barra. Aqui, no interior dessa vizinhançazinha de K, a mesma função é identicamente igual a zero, porque isso é derivado de um constante, 1. Então, dz, d psi sobre dz barra não é igual a zero somente em ômega menos aquela epsilonzinha, essa vizinhança de K. Então isso quer dizer que se z ou se d psi sobre dz barra de z
não é igual a zero, é se zeta está em K, isso quer dizer que Z menos zeta é maior que algum valor epsilon. Existe epsilon, então, que tenha isso. Então, isso é, se eu tenho Z aqui, é K, é zeta aqui, então, a distância entre esses dois pontos deve ser maior que algum epsilon. Essa distância, isso quer dizer que 1 sobre Z menos zeta, a potência é sempre menor que 1 sobre epsilon. Então, isso é a estimativa que nós faremos. Bom. Então, também eu posso fazer a derivada disso. Eu posso fazer a derivada com respeito a zeta. Então, dju sobre dzj, não dz barra. Então, isso para j em k, para zeta em k. Então, isso é igual a 1 sobre 2pi vezes j factorial vezes a integral sobre qualquer domínio C de 1 sobre z menos zeta à potência j mais 1 vezes u de z, a derivada psi sobre dz barra, dz barra, dz barra. A gente pode escolher esse zeta, não, esse psi, tal que o suporte de psi seja, o suporte de derivada seja, tal que isso tenha suporte compacto. Então, em valor absoluto, a jésima derivada em zeta é menor ou igual a 1 sobre 2π, ou j factorial sobre 1 sobre 2π, vezes... Então, aqui eu estou integrando somente sobre ômega. Isso eu posso estimar com essa estimativa. Então, isso é 1 sobre epsilon à potência j mais 1. Então, quando zeta, z, estou satisfazendo essa condição necessária, vezes algum valor máximo da derivada de psi, vezes u de z, então, integrando com respeito à medida de Lebesgue. Então, isso vale, essa estimativa tem um monte de constantes na frente. Então, isso vale para todas as derivadas j e para todos os pontos zeta em k. Então, essa estimativa me dá o que eu quero. Não vou deixar lá. Mas isso é a estimativa desejada. Então, o corolário disso é que se un, então, funções analíticas em ômega, então, são tais que un converge para u, então, a priori, então, alguma função. Então, uniformemente, em todo compacto K em ômega. Então, U também é
analítica. U também é analítica em ômega. Então essa topologia, essa noção de convergência é que para todo compacto, na norma, então na subnorma de funções contínuas, isso é convergente uniformemente, então equivalentemente na norma sub. Então, tá. Então, a demonstração disso também é rápido. Então, UN indo para U em todo K compacto implica que UN converge para U em L1 de ômega em todo ômega aberto limitado, cujo fecho então com ômega barra compacto, só para 100% completo. Então isso implica que com essa estimativa ou com esse último, então o resultado anterior, nós temos uma estimativa sobre todas as derivadas com respeito a z. Então isso quer dizer que du sobre dz, então o js é uma derivada, dju sobre dzj converge, então então isso é uma sequência de Cauchy em subnorma em todos os compactos. Isso implica, então, o resultado anterior diz que a sequência de derivadas é Cauchy em subnorma. Então, a Js é uma derivada. Então, isso implica que U é mas também a derivada então a derivada com respeito a zeta é Cauchy, é a derivada de UN com respeito a zeta barra é sempre igual a, então todos esses são iguais a zero. Então a derivada com respeito a x é a derivada com respeito a y. Essas são sequências de Cauchy na norma, na subnorma em compactos. Então, esses convergem para alguma coisa, por necessidade, isso deve ser a derivada, isso deve ser a derivada desse limite. Então, isso implica que U é de classe C infinito em K
não de classe sem infinito. Então isso implica que U é de classe C1 em K para todo K. Então U é C1 em ômega, que além disso a derivada com respeito a zeta barra é igual ao limite, quando n vai para o infinito de d, u sobre d zeta barra. Então, dun com respeito a d zeta barra. Então, isso é igual a zero. Então, U é analítica. Tá, então isso é resultado, esses são resultados muito básicos em análise complexa de uma variável, mas eu acho interessante de ver como cada resultado é um avanço, um corolário desses resultados anteriores em que nós vimos. Então, aquele resultado que é expressado somente em termos de medida de Radon, é a analiticidade. Então, a analiticidade daquela função que é definida em termos de medida de Radon, e além disso, teorema de Stokes, que é essencialmente a fórmula de Cauchy, que é essencialmente uma aplicação do teorema de Stokes. Então, o próximo corolário, o próximo resultado, além disso, é um corolário. Então, isso é, conforme o livro, então isso é o lema de Stieltjes-Vitali. Não sei a genealogia do resultado, mas o Romanda diz isso. Então, isso é essencialmente sobre a equicontinuidade de sequências, e uma certa forma de compacidade de conjuntos de sequências. Então, no livro do Varolin, que eu já mencionei para várias pessoas, então ele estuda compacidade de famílias de funções analíticas, então em mais detalhe. E isso tem aplicações para coisas como a uniformização de superfície de Riemann, ou teorema de aplicação de Riemann. Mas, continuando. Então, se eu tenho uma sequência de funções analíticas em algum conjunto ômega, tais que para todo compacto K em ômega, o sup sobre N, ou tal que o sup sobre K de UN é limitado por algum valor de K, e isso vale para todo N. Então, pode dizer que isso é para todo N. Então, eu posso extrair uma subsequência que é convergente, no sentido que é uniformemente convergente e cujo limite é uma função analítica.
Então, essas são as hipóteses. Então, isso quer dizer que o sup, então, UN em K, então isso é uniformemente limitado em K, então, para todo K. Então, que é repetindo o que eu tenho lá. Então, existe uma subsequência UNJ, uma subsequência tal que UNJ converge quando J vai para o infinito para alguma função para alguma função U que é analítica. Então isso quer dizer, então a afirmação é que eu posso extrair uma subsequência, existe então que é Cauchy em todos os conjuntos compactos. Então a demonstração então é que uma estimativa em todos os compactos, isso implica que eu tenho uma estimativa uniforme, não somente nos valores de UN, mas eu tenho uma estimativa sobre as derivadas. Então a hipótese implica, junto com os outros resultados anteriores, que eu tenho, então, para cada compacto, então, U' de N, isso é limitado. Então, isso é CK'. Então que as derivadas são limitadas. Então, isso quer dizer que subsequência essa sequência é equicontínua. Em K para todo K. Então isso que a Zella Ascoli diz que existe uma subsec convergente em K, só que a Zella Ascoli vale em algum conjunto fixado, mas eu posso fazer um argumento de diagonalização para construir uma subsequência que é convergente para qualquer conjunto. Então, argumento de diagonalização. Caneta no chão. Então uma diagonalização diz que eu posso escolher a mesma subsequência para funcionar em todo compacto. E esse método de diagonalização, então, é uma técnica relativamente padrão, relativamente bem conhecida, então não vou entrar nos detalhes. Então, como vocês já estão percebendo, então, a aula de hoje é relativamente de uma certa forma, é um resumo de análise complexa padrão de uma variável que é então a disciplina de análise complexa de uma variável, mas então bastante mais rápido, mas os resultados iniciais
que implicam todas essas coisas, é aquela coisa sobre aquele resultado final da última aula, então sobre a medida de Radon, isso junto com o teorema de Cauchy, então que diz que uma função pode ser localmente escrita, então uma função holomorfa pode ser escrita localmente naquela forma. Se você quisesse entrar em ainda mais detalhe, isso teria a ver com operadores pseudodiferenciais, soluções fundamentais para equações, blá, blá, blá. Mas aquele teorema de representação, então, aqueles teoremas da última semana podem ser generalizados bastante, mas esses, nesse contexto, são os resultados. Bom, o próximo corolário para U de Z é AN vezes Z, ou potência N. Então, para R igual a lim sup, quando N vai para infinito, do valor absoluto de AN. Então, isso faz tempo que eu dou aula de cálculo 4, mas eu acho que isso é a expressão para um raio de convergência para essa série. Então, o que eu quero dizer é que essa sequência, essa série, então essa função define uma função analítica na bola centrada na origem e cujo raio é igual a R0. Então, U é analítica na bola, então centrada na origem desse raio. Então, isso define uma função analítica. E a demonstração é que, com esses resultados anteriores, nós temos linguagem adequada para mostrar que a sequência de polinômios de Taylor dessa série convergem uniformemente em qualquer disco de raio estritamente menor que R. Então, a demonstração é super rápido, mas isso quer dizer que os polinômios de Taylor convergem uniformemente em discos ou bolas em discos menores de desse. Então, para fazer sentido essa demonstração, então teria que usar os resultados anteriores. Talvez não necessariamente esse, mas esses resultados anteriores.
Outro corolário. Para U de Z, U analítica em ômega, para ômega disco de raio Z, que é então U de Z é igual à série de U n em 0 sobre n fatorial de Z com potência n. Também afirmando a convergência dessa série. Então, a convergência da série é convergência uniforme em tudo compacto. Então, isso é convergência em todos os compactos K dentro da bola. Então, a demonstração disso seria parecido. Então, você tem que usar as estimativas de Cauchy para estimar esses coeficientes. Para estimar esses coeficientes usando as estimativas de Cauchy, também para mostrar que as sequências de Taylor também são limitados, alguma coisa. São limitados. Então, usando esses testes para convergência de séries, então, que são relativamente padrões para análise, mas também pode ser fraseado em termos desses resultados que nós vimos aqui. Outro corolário. Então, isso é sobre a unicidade de continuação analítica. Continuação analítica. Então, se ômega é um domínio conexo, é U uma função analítica, então que existe algum ponto Z em ômega, onde todas as derivadas são iguais a zero para todo n maior ou igual a zero. Todas as derivadas se anulam naquele ponto. Então U necessariamente é identicamente zero. Então, U é necessariamente igual a zero. Então, esse resultado é padrão, que então a demonstração é que o conjunto então o conjunto onde isso vale é fechado. Isso é verdade para qualquer função suave. Então,
a gente está usando o fato que o conjunto onde isso é fechado, sim, o conjunto isso vale é fechado, então isso é verdade para qualquer função suave, mas também pelo último corolário, esse aqui, se o ponto central, se a derivada em zero, se todas as derivadas em zero são iguais a zero, então isso vale para todo z numa pequena vizinhança. Então também pelo corolário então é aberto, então logo vale em todo ômega. Então isso quer dizer que isso vale em todo ômega, então a função é identicamente zero, então é igual a zero em todo ponto. Que mais? Outro corolário. Disso é que para U analítica no conjunto ômega, então, de novo, então isso é só uma descrição de comportamentos, propriedades, as propriedades locais, então para ômega um disco, então para U não identicamente zero, então existe uma única expressão que U de Z é igual a Z, ou potência N vezes V de Z. Então isso é para V analítica é V de zero não é igual a zero. Então isso é uma consequência daquela expressão de uma função analítica como uma série de potências localmente. Então U não é igual a zero, não é identicamente zero. Então, onde estou? U não é identicamente zero, então a gente não pode ter essa condição. Então existe algum valor n, onde a enésima derivada não é igual a zero. Então, pela expressão anterior, em termos de série de potências, você pode, então, aquele coeficiente não é igual a zero, então você pode puxar, você pode factorizar fora, e o que sobra também é uma série de potências com o mesmo raio de convergência. Então, isso determina essa função V. Então, isso também segue rapidamente dos resultados anteriores. Então, e o próximo teorema para U, uma função analítica, também U é algum disco centrada, então isso é um disco de raio R centrado no ponto Z0.
Então, tal que o valor absoluto de z é menor ou igual ao valor absoluto de z0, então isso para todo z. Então u é constante. Então u é constante. Então isso pode ser pensado como um teorema, então o princípio de um máximo fraco, porque não, isso é o princípio de máximo. Sei lá. Mas se o valor absoluto de uma função holomorfa toma máximo valor em algum ponto no interior, então a função deve ser constante naquele domínio. Então isso é o resultado. O próximo corolário disso é o princípio de máximo fraco. Mas isso segue relativamente rápido para funções analíticas, só que para quem já estudou um pouco de EDP elíptica, então você tem resultados desse tipo em muito mais generalidade, obviamente. Bom. Então, essa demonstração disso é bonitinho. Então, de uma certa forma, eu estou incluindo as demonstrações que eu acho interessantes. Para quem já fez cálculo 4, todas as demonstrações usando séries de potências. Então para mim, todos os teoremas que usam séries de potências são meio chatos. Mas essas ideias de princípio de máximo eu acho muito elegante. Então, eu acho mais interessante, vale mais a pena concentrar nessas. Mas a ideia é que, então, a hipótese é que u de z sobre u de z0 é menor ou igual a zero. Então, agora eu estou supondo que u de z0 não é igual a zero. Então, isso eu posso fazer só colocando um epsilonzinho em algum lugar. Mas eu vou, então, pode ser um exercício para tirar essa hipótese, mas pode pôr colocando um epsilonzinho. Então, essa estimativa, que é a hipótese, implica que, então, isso implica que, então, isso pode ser entendido com um desenho. A gente tem o disco central, então, o disco unitário, raio igual a 1, centrado na origem. Então, esse raio, u de z, então u de z sobre u de z0 é algum ponto no disco. Então pelo desenho geométrico, a gente conclui que a parte real de 1 é mais para a direita do que a parte real desse ponto. Então, a parte real de 1 menos u de z sobre u de z0 é maior ou igual a zero, e é igual a zero só se u de z é igual a u de z0. Então, só se esse quociente realmente é igual a 1. Isso é o desenho geométrico que a gente vai usar. Mas a fórmula de Cauchy é que
U de Z0 é 1 sobre 2πi, a integral sobre a integral sobre o bordo de U de Z sobre Z menos Z0 em coordenadas polares. Isso quer dizer que 0 é igual a 1 sobre 2π, a integral de 0 até 2π de U de Z0 menos U de Z0 mais ρ exponencial de I θ d θ. Então, porque esse primeiro termo independe de θ, então essa integral é somente 2π vezes esse número. E no outro lado, esse aqui é igual à integral de Cauchy em coordenadas polares. Então, isso vale para todo o valor de ρ. Isso vale para todo ρ menor que o raio do disco. E agora, dividindo por U, eu tenho, então, eu divido por U de Z0, e eu considero a parte real dos dois lados. Então, eu tenho 0 é igual à integral de 0 até 2π da parte real de 1 menos U de Z mais ρ exponencial de I θ sobre U de Z0 d θ. Só que eu estou integrando alguma função eu estou integrando uma função contínua no círculo que é sempre maior ou igual a 0, e a integral é igual a 0. Então esse aqui implica que isso só pode isso só pode acontecer se U de Z0 mais ρ exponencial de I θ é igual a U de Z0 em quase todo ponto, mas as funções são contínuas, então isso vale para todo o valor de ρ e para todo o valor de θ. Então isso para todo ρ e para todo θ, então a função U é constante. Então, eu acho essa demonstração muito bonitinha. Eu não tinha visto antes de ver no livro. E o corolário disso, esse aqui é o princípio de máximo fraco. Então, isso quer dizer que então, para ômega, um domínio limitado, então, é para U uma função que é analítica em ômega e também contínua no fecho de ômega. Então, o valor máximo de U é atingido ou do valor absoluto de U no bordo. Então, o valor máximo é atingido no bordo.
Só vou tomar uma aguinha. Tosse no cotovelo. Bom, em uma certa forma, isso é onde termina os teoremas básicos de análise complexa de uma variável. Então, isso é mais ou menos até esse ponto onde uma disciplina normal, típica de análise complexa de mestrado, não sei, equivalente, termina. Além disso, tem os teoremas de Schwartz, reflexão, você tem o lema de Schwartz sobre funções definidas no disco unitário. Outros teoremas têm transformações de Mobius, etc. Mas a gente não vai ter interesse nesses tópicos. E a gente vai, então, eu vou dar a partir de agora, então, alguns teoremas em uma variável, mas que podem serão generalizados para mais variáveis. Então, o primeiro é um teorema de Runge, que é um teorema importante que introduz uma noção de convexidade de conjuntos. E isso generaliza alguns desses resultados em séries de potências, mas também pode ser visto. Então, eu vou explicar daqui a pouquinho, mas é muito interessante. Então, um dos resultados que eu anunciei um segundo atrás era que uma função analítica no disco, uma função analítica no disco de raio R para U de Z ou U analítica em ômega. Então, isso quer dizer que U de Z é igual a AN Z potência N, escrito assim. Então, isso é com convergência em compactos. Convergência então, uniforme em compactos. Mas como entender isso em mais detalhe? Então, isso diz que em qualquer compacto K no disco, U pode ser aproximada uniformemente em K por polinômios. Então, isso quer dizer funções inteiras. Funções inteiras.
Não, obviamente tem mais funções inteiras que são somente polinômios, mas em particular são funções inteiras. Então, eu vou escrever esse teorema igual a então o teorema, então isso é de Runge. Então eu considero ômega em C um domínio, é K em ômega um compacto. Um subconjunto compacto. Então as seguintes condições sobre o par ômega é K. Então esses duas coisas, dois conjuntos, um subconjunto compacto do outro, as seguintes condições são equivalentes. Então, toda função U em, então, analítica em, então isso é analítica em alguma vizinhança, alguma pequena vizinhançazinha de K. Então, para alguma vizinhança ômega de K, pode ser uniformemente em K, aproximada por funções que são analíticas em tudo ômega. Para alguma vizinhança ômega em K, pode ser aproximada uniformemente em K por funções em ômega. Por funções em ômega. Então, o que isso significa, eu vou ter que explicar. Tá. A segunda condição é que o conjunto aberto de ômega menos K, que é ômega intersecto ou complemento de K, não contém, ou, na verdade eu escrevi aqui errado, nenhum componente. Então, nenhum componente conexo do conjunto aberto ômega menos K, que é igual a ômega intersecta K complemento,
é relativamente compacto em ômega. É relativamente compacto em ômega. Então, isso é interessante. Aqui, então, tem uma terceira condição, mas só que é muito interessante, só para comparar essas duas condições, é que a primeira está tudo definido em termos de coisas analíticas, convergência uniforme, e aproximação uniforme por funções analíticas. Então, isso é, toda função analítica em alguma vizinhança pode ser dada lá. A segunda condição é exclusivamente topológica, é só topologia, porque estamos falando de conjuntos conexos, abertos, complementos e compacidade. Então, isso é só topologia dos números complexos do espaço euclidiano R2. Eu acho essa contraposição muito, muito interessante. A terceira condição também é alguma coisa analítica, mas isso quer dizer que para todo ponto Z no complemento em ômega menos K existe alguma função f, uma função analítica, existe uma função analítica no conjunto inteiro, em ômega, tal que o valor absoluto de f naquele ponto, então tal que o valor absoluto naquele ponto f é maior, estritamente maior que o sup sobre k dos valores absolutos. Então, essa estimativa também deve nos lembrar do princípio de máximo, porque para qualquer então essa expressão é exatamente o que não acontece quando o ponto Z é um conjunto não interior do conjunto K. Porque isso é exatamente o que não acontece para pontos no interior de K. Então isso quer dizer que para qualquer coisa fora de K existe uma função definida nesse conjunto ômega, tal que distingue o ponto dos pontos em K. Então, eu vou guardar o anúncio do teorema aqui, então estou feliz que coube então, nesse painel, mas eu vou explicar um pouco mais o que significa cada um dos pontos. Então, obviamente, essa observação que eu fiz inicialmente é, uma certa forma, é um caso específico para K igual a algum disco, é ômega igual a o plano inteiro. Então, essa observação que eu coloquei aqui, você pode identificar esse fenômeno que eu observei em termos essas propriedades de aproximação uniforme. Então, nesse caso, por polinômios, mas nessa generalização de Runge é por funções analíticas em todo
em todo o conjunto ômega. Então, como entender? Então, a pergunta é, eu vou deixar a demonstração para o segundo, para explicar as condições em mais detalhe. Eu adoro esse teorema, então eu quero falar mais sobre o que significa antes de demonstrar. Mas a pergunta é o seguinte, então, como entender condição 2? Então, eu tenho ômega menos K, então isso é aberto. Então, eu tenho um componente O desse conjunto aberto. Então, o fecho de O em C, isso é o fecho em C. Então, o que eu estou pedindo é que o fecho relativo, mas o fecho relativo em ômega é a intersecção do fecho em C com ômega. Então isso é considerando ou com a topologia de subconjunto, com o subconjunto de C, isso tem uma topologia, e eu estou fazendo o fecho de O com respeito à topologia relativo em ômega, e não com respeito à topologia não com respeito à topologia de C. Então, condição 2 é que isso não é compacto. Que o fecho não é compacto. Que a intersecção do fecho com ômega é compacto. Então, o desenho que eu fiz é esse. Então, eu considero... então, isso é o meu ômega. Então, ômega é esse feijão menos esse círculo. Então, tudo isso é ômega. Então, isso tudo é ômega. Então, se eu pegar um conjunto compacto, isso é, vou chamar K1, vou escrever, isso é K1. Então, o complemento disso, então o complemento desse K1 é, então o complemento disso é, vai para, então o complemento de K1 é toda essa região aqui, então o complemento de K1, então O é tudo isso, o fecho relativo dessa parte aqui é igual ao complemento de K1 mais o bordo aqui de K1. Então aquela coisa que resulta não é compacto porque eu ainda posso sair para infinito, saindo da região, eu tenho sequências que não têm subsequências convergentes saindo desse conjunto. Mesma coisa vale se meu conjunto compacto é isso. Então, se isso é o meu K2. Então, nesse K2, eu tenho, então, o complemento ômega menos K2 tem dois componentes, essa parte no exterior e também essa parte no interior, então no interior da rosquinha.
Só que essa parte aqui, o fecho relativo a ômega não é compacto, e o fecho disso relativo a ômega também não é compacto, porque eu posso ter uma sequência que não tem subsequência. Então, eu posso ter uma sequência, não sei se dá para ver, então, que não tem subsequência convergindo em ômega. Eu também posso ter uma sequência sem subsequência convergente. Então, esse compacto está ótimo, esse compacto está ótimo, só que uma rosquinha aqui, só que esse rosquinha, eu tenho a parte no exterior, que não é relativamente compacto em ômega, mas esse componente no meio, o fecho em ômega, é compacto. Então para esse K3, então esse K3 não satisfaz a segunda condição. Então, esse K3 não satisfaz a segunda condição. Tá. E como entender, a próxima coisa é como entender a condição 3. Então, como entender condição 3? Então, o que eu vou afirmar é que essa condição é uma generalização, uma nova noção de um certo tipo de convexidade. Um certo tipo de convexidade. Porque se você tem K em C, algum compacto, e então, conv de K é o involutivo convexo de K. Então, isso é o convex hull ou envelope na língua da minha terra. E só que exercício é que isso é isso é a intersecção. Isso é a intersecção de todos os conjuntos convexos, de todos os conjuntos convexos que contém K. Só que uma afirmação é que você pode considerar a afirmação um exercício, é que X é um ponto do involutivo convexo de K, se é somente se para toda aplicação linear de C para R, então uma aplicação, uma função linear sobre os reais, então linear sobre os reais, que nós temos é que o valor em algum ponto X é menor ou igual
o sup sobre K de L. O sup como de pontos em K de L de P. Então, isso é uma afirmação. Então, essa afirmação você pode demonstrar. Então, isso então, daria para demonstrar. Mas se você tem um conjunto, então isso é o conjunto K, então o conjunto, o involutivo convexo desse K é então é K junto com, então, todas as combinações afins, todas as combinações convexos de pontos em K. Então tudo isso é o involutivo de K. Então é K mais alguma coisa. E o que eu quero mostrar, ou quero afirmar, é que a gente não considera esse tipo de desigualdade, mas aqui estamos testando convexidade de conjuntos em termos de comparações de valores para uma certa família de funções. Nesse caso, a família de funções é as funções lineares. Mas nessa condição 3, um ponto Z é fora de K, ou fora de um involutivo holomorfo, alguma coisa, fora de K, se é somente se para alguma função K nós temos essa desigualdade. Então, eu quero comparar essa desigualdade para funções holomorfas com essa desigualdade para funções lineares. E, então, isso a gente tem um valor absoluto, mas a gente poderia colocar o valor absoluto aqui, não mudaria muito. Só que a noção para K é que K, de uma certa forma, é um conjunto convexo em que a noção de convexidade é detectada pelas funções holomorfas em ômega. Então, além das funções lineares reais, que não são realmente funções holomorfas, mas ao invés de usar as funções lineares, a gente utiliza funções holomorfas em valor absoluto. Então, é só para... Então, isso é a direção onde as questões estão indo. Então, eu vou... Tá. Então... Então, agora isso já ficou aqui então um tempo, então você já deve ter gravado o teorema. Então, pelo menos a demonstração mais difícil, utiliza duas ferramentas. Nessa aula agora, eu não vou usar essas ferramentas, isso aparece somente. Então, o teorema é que as três condições são equivalentes e dois implica um ou alguma coisa. Usa algumas ferramentas complicadas.
Nossas ferramentas eu vou utilizar ferramentas. Então, o primeiro é o teorema de Runge, então, pelo menos um corolário de Runge. Então, se V é um espaço de Banach, V não é igual a zero, é um ponto, é um elemento de V. Então, existe um elemento, um funcional linear existe algum funcional linear L que manda V para, pode ser um número complexo, pode ser os números complexos. Então, isso é um espaço de Banach complexo. Então, existe um funcional linear tal que continua, ou equivalentemente limitado, contínuo ou limitado. Então, isso é tais que, ou tal que, a norma de L é igual a 1, isso a gente não precisa, mas que L, naquele ponto V, eu vou tirar essa primeira coisa. A norma a gente não precisa, mas tal que o valor dessa funcional linear é igual a 1. Então, o valor da funcional linear naquele vetor é igual a 1. Então, a segunda condição é que então a segunda ferramenta que a gente vai utilizar é uma versão um pouco mais avançada, uma versão mais avançada do que é apresentada tipicamente nas disciplinas de análise funcional, análise, teoria de medida, mas o teorema é o teorema de representador-Ries. Então, o teorema de representação de Ries, eu tenho que escrever Ries, é I-E-S-Z, que nesse caso diz que para V igual a funções contínuas em um espaço compacto, eu esqueci de verificar, talvez a topologia, então K tem que ser compacto, talvez um espaço métrico compacto. Então, para K um espaço métrico compacto, eu esqueço, talvez seja desnecessário isso, mas eu vou deixar. Então, isso é um espaço de Banach. Então, para toda funcional linear contínuo, então, para todo funcional linear contínuo, que é L de V para C, existe uma medida de radon em K. Então, isso é medida de radon com sinal.
Então, a medida de certos conjuntos pode ser negativo, mas pelo menos tem as propriedades de aditividade que nós pedimos para medidas. E também a medida de qualquer conjunto, subconjunto compacto de K também é finito. Então, tá? Então, existe uma medida de Radon com sinal no conjunto K, tal que para todo F, para toda função contínua em K, L, a funcional, então esse negócio, essa funcional linear, L é dado por L em F é igual à integral em K de F com respeito àquela medida. Então a funcional, funcionais mapas lineares contínuas em V são dadas exatamente por integração em K de nossa função contínua F com respeito a alguma medida. Então, com respeito a alguma medida de Radon μ. Então, existe uma medida de Radon μ tal que integração com respeito a μ é nossa funcional linear. Então, eu vou utilizar essas ferramentas. Esses são, o teorema de Hahn-Banach é muito padrão, então quase qualquer livro de análise funcional então vai ter Hahn-Banach. Essa versão de representação de Ries é mais delicado, então tem várias versões do teorema de representação. Essa versão, a demonstração é no livro de análise real e complexa. Então, a demonstração aparece aqui. Eu não sei se Ries fez essa demonstração, mas pode ter feito. Tá, eu vou... Então, nos 5 minutos que faltam, ou os 10 minutos que faltam, eu vou fazer uma das implicações. Então, acho que... tá. Então, a demonstração. De Runge. Então, isso vem em várias partes. Então, 3 implica 2, 1 implica 2, 2 implica 1 e depois 3 implica... Não, depois 2 implica 3. 2 implica... Então, lembrando que 2 é a hipótese muito topológico. Então a detalhe do resultado, então a dificuldade de resultado é como interpelar, ou como relacionar as condições topológicas que vêm da condição 2 com as condições analíticas que nós temos em condições 1 e 3. Então eu suponho que 2 seja falso, falsa, que condição 2 seja falsa. Então, isso quer dizer que existe um componente ou um componente de ômega menos K, tal que
O barra intersect ômega é compacto. É compacto. Tá. Então, então o bordo de ômega é um subconjunto de K. É um subconjunto de K. Sim. Tá. Sim. Então isso é o bordo relativo também, o bordo relativo com ômega. Mas tanto faz. Então, o princípio de máximo, então, pelo princípio de máximo, para todo u em para todo u uma função analítica, temos o sup em O de valor absoluto é menor ou igual ao sup no bordo de O. Sim. Então, O é um conjunto compacto, tá? De O, e isso é menor ou igual ao sup sobre o compacto de U. Então, isso é o princípio de máximo. Então, isso quer dizer que aquela terceira condição que eu apaguei, então não é possível. Então isso diz que 3 não é possível. Que condição 3, que estava ali, não é possível. Então isso quer dizer que 2 falso implica que 3 é falso. Então necessariamente 3 implica 2. Então essa... eu acho que a única coisa aqui que é um pouco delicado é verificar que o bordo de O é contida em K. Mas isso dá para fazer, então eu vou deixar vocês fazerem. Então, pelos desenhos, então isso, os 3 exemplos, K1, K2, K3, isso já ficou evidente naqueles exemplos. Então dá para verificar isso para vocês sozinhos. Tá, então desculpe pelo atraso em colocar essa aula online. Eu vou terminar aqui agora e eu vou colocar o próximo nos próximos dias, ou segunda ou terça-feira. Eu vou avisar quando isso acontecer. Então, abraços a todos.